Acho que incorremos em uma grave culpa perante os operários da Rússia por não ter intervindo com energia e dureza no decantado problema da autonomização, que oficialmente se denomina, creio, Problema da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Neste verão, quando o problema surgiu, eu estava doente, e mais tarde, no outono, confiei demais na minha recuperação e em que os plenos de outubro e dezembro me dariam a oportunidade de intervir no problema. Mas não pude assistir ao pleno de outubro, dedicado a este problema, nem ao de dezembro, pelo que não cheguei a tocá-lo quase em absoluto. Pude apenas conversar com o camarada Dzerzhinsky, que retornou do Cáucaso e contou-me como se acha este problema na Geórgia. Também pude trocar um par de palavras com o camarada Zinoviev e expressar-lhe os meus temores sobre o particular. O que me disse o camarada Dzerzhinsky, que presidia a comissão enviada pelo Comitê Central para investigar o que diz respeito ao incidente na Geórgia, não pôde deixar-me mais do que com temores aumentados. Se as coisas chegaram ao ponto de Ordonikidze empregar violência física, segundo me manifestou o camarada Dzerzhinsky, podemos imaginar em que confusão temos caído. Pelo visto, toda esta empresa da autonomização era falsa e intempestiva em absoluto. Disse que era necessária a unidade do aparato. De onde partiram tais afirmações? Não será desse mesmo aparato russo que, como indicava já num dos anteriores números do meu diário, tomamos do czarismo, tendo-nos limitado a untá-lo com óleo soviético? É indubitável que se deveria demorar a aplicação desta medida até podermos dizer que respondemos pelo nosso aparato como algo próprio. Mas agora, em consciência, devemos dizer o contrário, que nós chamamos nosso a um aparato que na verdade nos é ainda completamente alheio e constitui um misto burguês e czarista que não houve qualquer hipótese de ultrapassar em 5 anos, sem ajuda de outros países e em momentos em que predominavam as ocupações militares e a luta contra a fome. Nestas condições é muito natural que a liberdade de separar-se da União, com que nós nos justificamos, seja um papel molhado incapaz de defender os não-russos da invasão do russo genuíno, chauvinista, no fundo um homem miserável e dado à violência como é o típico burocrata russo. Não há qualquer dúvida de que a insignificante percentagem de operários soviéticos e sovietizados afundaria nesse mar de imundícia chauvinista russa como a mosca no leite. Em defesa desta medida, disse que foram segregados os comissariados do povo que se relacionam diretamente com a psicologia das nacionalidades, com a instrução nas nacionalidades. Mas a respeito disto ocorre-nos uma pergunta, a de se é possível segregar estes comissariados por completo, e uma segunda pergunta, a de se temos tomado medidas com a suficiente solicitude para protegermos realmente os não-russos do esbirro genuinamente russo. Eu acho que não as tomamos, embora pudéssemos e devêssemos tê-lo feito. Eu acho que neste assunto exerceram uma influência fatal as pressas e os afãs administrativos de Stalin, bem como a sua aversão contra o decantado social-nacionalismo. Via de regra, a aversão sempre exerce em política o pior papel. Temo igualmente que o camarada Dzerzhinsky, que foi ao Cáucaso investigar o assunto dos delitos desses social-nacionais, se tenha distinguido neste caso também só pelas suas tendências puramente russas. Sabe-se que os não-russos russificados sempre exageram quanto às suas tendências puramente russas, e que a imparcialidade de toda a sua comissão a caracterize suficientemente a pancada de Ordonikidze. Acho que nenhuma provocação, mesmo nenhuma ofensa, pode justificar esta pancada russa, e que o camarada Dzerzhinsky é irremediavelmente culpável de ter reagido a isso com leviandade. Ordonikidze era uma autoridade para todos os demais cidadãos do Cáucaso. Ordonikidze não tinha direito a deixar-se levar pela irritação a que ele e Dzerzhinsky se remetem. Ao contrário, Ordonikidze estava na obrigação de se comportar com uma sobriedade que não se pode pedir a nenhum cidadão ordinário, tanto mais se este for acusado de um delito político. E a realidade é que os social-nacionais eram cidadãos acusados de um delito político, e todo o ambiente em que se produziu esta acusação apenas assim podia qualificá-lo. Relativamente a este assunto, colocasse já um importante problema de princípio, como compreender o internacionalismo. Nas minhas obras a respeito do problema nacional tenho já escrito que a formulação abstrata do problema do nacionalismo em geral não serve para nada. Cumpre distinguirmos entre o nacionalismo da nação opressora do nacionalismo da nação oprimida, entre o nacionalismo da nação grande e o nacionalismo da nação pequena.
No que diz respeito ao segundo nacionalismo, nós, os integrantes de uma nação grande, quase sempre somos culpáveis no terreno prático histórico de infinitos atos de violência. E mesmo mais, sem dar-nos conta, cometemos infinito número de atos de violência e ofensas. Não tenho mais do que evocar as minhas lembranças de como nas regiões do Volga tratam desdenhosamente os não-russos, de como a única maneira de chamar os poloneses é poliáchiska, de que para burlar-se dos tártaros sempre os chamam príncipes, o ucraniano chamam-no Jojol, e o georgiano e os demais naturais do Cáucaso chamam-nos homens do Capciosa. Por isso, o internacionalismo por parte da nação opressora ou da chamada nação grande, embora seja só grande pelas suas violências, só como é um esbirro, não deve reduzir-se a observar a igualdade formal das nações, quanto também a observar uma desigualdade que, de parte da nação opressora, da nação grande, compense a desigualdade que praticamente se produz na vida. Quem não tenha compreendido isto, não tem compreendido a posição verdadeiramente proletária face ao problema nacional, no fundo. Continua a manter o ponto de vista pequeno-burguês, e por isso não pode evitar escorregar a cada instante ao ponto de vista burguês. O que é importante para o proletário? Para o proletário é não só importante, mas uma necessidade essencial, gozar, na luta proletária de classe, do máximo de confiança por parte dos componentes de outras nacionalidades. O que faz falta para isso? Para isso, cumpre mais algo do que a igualdade formal. Para isso, cumpre compensar de uma maneira ou de outra, com o seu trato ou com as suas concessões às outras nacionalidades, a desconfiança, o receio, as ofensas que no passado histórico lhes produziu o governo da nação dominante. Acho que não cumprem mais explicações nem entrarmos em mais pormenores tratando-se de bolcheviques, de comunistas, e creio que neste caso, no que atinge a nação georgiana, temos um exemplo típico de como é que a atitude verdadeiramente proletária exige da nossa parte extremada cautela, delicadeza e transigência. O georgiano que desdenha este aspecto do problema, que lança desdenhosamente acusações de social-nacionalismo, quando ele próprio é não apenas um social-nacional, autêntico e verdadeiro, senão um basto esbirro russo, esse geórgico magoa, em essência, os interesses da solidariedade proletária de classe, porque nada demora tanto o desenvolvimento e a consolidação desta solidariedade como a injustiça no terreno nacional, e para nada são tão sensíveis os ofendidos, componentes de uma nacionalidade como para o sentimento da igualdade e o desprezo dessa igualdade por parte dos seus camaradas proletários, embora o façam por negligência, embora a coisa pareça uma brincadeira. E isso, neste caso, é preferível exagerar quanto às concessões e à suavidade com as minorias nacionais, do que pecar por defeito. Por isso, neste caso, o interesse vital da solidariedade proletária e, portanto, da luta proletária de classe, requer que jamais olhemos formalmente o problema nacional, senão que sempre levemos em conta a diferença obrigatória na atitude do proletário da nação oprimida, ou pequena, para a nação opressora ou grande. Que medidas práticas se devem tomar nesta situação? Primeira, cumpre manter e fortalecer a união das repúblicas socialistas, sobre isto não pode haver dúvida. Necessitamo-lo nós o mesmo que necessita o proletariado comunista mundial para lutar contra a burguesia mundial e para defender-se das suas intrigas. Segunda, cumpre manter a união das repúblicas socialistas no que atinge ao aparato diplomático, que, dito seja de passagem, é uma exceção no conjunto do nosso aparato estatal. Não deixamos entrar nele nenhuma só pessoa de certa influência procedente do velho aparato czarista. Todo ele, considerando os cargos de alguma importância, compõe-se de comunistas. Por isso, este aparato tem ganhado já, podemos dizê-lo rotundamente, o título de aparato comunista provado, limpo, em grau incomparavelmente maior dos elementos do velho aparato czarista, burguês e pequeno-burguês, a que nos vemos na obrigação de recorrer nos outros comissariados do povo. Terceira, cumpre punir exemplarmente o camarada Ordonikidze. Digo isto com grande sentimento, porque somos amigos e trabalhei com ele no estrangeiro, na emigração, e também terminar de revisar ou revisar de novo todos os materiais da comissão de Dzerzhinsky, com o fim de corrigir o cúmulo de erros e de juízos parciais que indubitavelmente ali há. A responsabilidade política de toda esta campanha de verdadeiro nacionalismo russo deve fazer-se recair, é claro, sobre Stalin e Dzerzhinsky.
Quarta, cumpre implantar as normas mais severas no que tange ao emprego do idioma nacional nas repúblicas de outras nacionalidades que fazem parte da nossa União, e comprovarmos o seu cumprimento com particular cuidado. Sem qualquer dúvida, com o pretexto de unidade do serviço ferroviário, com o pretexto da unidade fiscal, etc., tal como agora é o nosso aparato, escorregará um grande número de abusos de caráter puramente russo. Para combatermos esses abusos, precisa-se de um especial espírito de inventiva, sem falarmos já da particular sinceridade de quem se encarregar de fazê-lo. Cumprirá um código detalhado, que apenas terá qualquer perfeição se redigido por pessoas da nacionalidade em questão e que morem na sua república. A respeito disto, de maneira nenhuma devemos afirmar-nos de antemão na ideia de que, como resultado de todo este trabalho, não haja que recuar no seguinte Congresso dos Sovietes, quer dizer, de que não cumpra manter a união das repúblicas soviéticas apenas no senso militar e diplomático, e em todos os restantes aspectos restabelecermos a autonomia completa dos distintos comissariados do povo. Deve-se ter presente que o fracionamento dos comissariados do povo e a falta de concordância do seu labor relativamente a Moscovo e os outros centros podem ser paralisados suficientemente pela autoridade do partido, se esta for empregue com a necessária discrição e imparcialidade. O dano que o nosso Estado puder sofrer pela falta de aparatos nacionais unificados com o aparato russo é incalculavelmente, infinitamente menor do que o dano que representaria não só para nós, quanto para todo movimento internacional, para os 100 milhões de seres da Ásia, que deve avançar ao primeiro plano da história num próximo futuro, depois de nós. Seria um oportunismo imperdoável se, em vésperas desta ação do Oriente, e ao princípio do seu despertar, quebrantássemos o nosso prestígio nele, embora só fosse com a mais pequena aspereza e injustiça a respeito das nossas próprias nacionalidades não russas. Uma coisa é a necessidade de se agrupar contra os imperialistas do Ocidente, que defendem um mundo capitalista. Neste caso não pode haver dúvidas, e nem cumpre dizer que aprovo incondicionalmente estas medidas. Outra coisa é quando nós mesmos caímos, ainda que seja em miudezas, em atitudes imperialistas com as nações oprimidas, quebrando destarte por completo toda a nossa sinceridade de princípios, toda a defesa que, consoante com os princípios, fazemos da luta contra o imperialismo. E o amanhã da história universal será o dia em que despertem de vez os povos oprimidos pelo imperialismo, que já abriram os olhos, e que comece já a longa e dura batalha final pela sua emancipação.